Você já sentiu que quanto mais corre atrás de ter mais coisas, menos feliz você se sente? E se a felicidade não estiver no excesso, mas sim na simplicidade? Viver uma vida simples pode transformar a sua felicidade e até a sua relação com o dinheiro. A gente vive em um mundo que valoriza muito ter mais dinheiro, ter mais status, ter mais bens materiais. E ao mesmo tempo a gente nunca viu tanta gente com ansiedade, com depressão, igual a gente vê hoje. Então, eu também já pensei que a felicidade estava em ter mais coisas, em conquistar mais, até perceber que quando eu simplifiquei a minha vida, foi quando eu conquistei a paz de verdade. O excesso não traz liberdade, traz peso. Mais coisas significam mais preocupações, mais gastos e menos tempo. A gente começa a viver para manter um estilo de vida, em vez de viver de verdade. Quando mais você acumula, mais energia mental você gasta. E isso afeta diretamente sua felicidade. Uma vida simples não significa uma vida pobre, mas uma vida com intenção, onde você vai viver e você vai perceber, prestar mais atenção na sua vida, você vai dar valor às coisas que realmente importam. Então, quando a gente simplifica a nossa vida, a gente acaba que a gente vai perceber, né, as coisas que a gente estava perdendo quando a gente estava sempre correndo atrás de ter mais, de conquistar mais coisas materiais. A gente vai perceber o tempo que a gente estava perdendo correndo atrás disso e a gente vai ter menos estresse. Então, menos estresse, vai sobrar mais tempo para a gente fazer o que realmente importa. E com isso, com a simplificação da vida, você reduz o estresse, você ganha mais tempo, você aprende a valorizar o que já tem e principalmente para de correr atrás de tudo e começa a aproveitar mais. Então, aqui está algo que pouca gente fala. Uma vida simples pode tornar você mais próspero. Por quê? Porque não só em questão do dinheiro, porque você vai ter mais dinheiro também, porque quando você simplificar a sua vida, você vai precisar de menos. Então, no que você precisa ter menos coisas, você vai ter mais dinheiro, tá? Então, você vai ter mais tranquilidade, porque você pode guardar esse dinheiro, fazer reserva, investir no que realmente é importante para você. Só que não é só o dinheiro que você vai ter mais, você vai ter mais tempo para cuidar de você, para poder viver o que realmente importa para você, porque muitas vezes a gente vive no piloto automático achando que é só conquistar mais coisas que vai ser feliz. E aí, quando você conquista, você vê que não é só aquilo, que muitas vezes a nossa felicidade não está nessas coisas que a gente correu tanto atrás para conquistar. Então, se você quer simplificar a sua vida, aqui vai algumas dicas, tá? Então, reavalie o que realmente importa para você, reduz os excessos, como roupas, calçados, objetos, compromissos também, não é só objetos materiais, mas compromissos. Então, a gente aprende a falar não para algumas coisas que não são importantes, quando a gente começa a simplificar e vai marcar compromissos que vai agregar valor para a sua vida, que vai te fazer crescer, que vai trazer algo de bom para você. Porque quando a pessoa vive um excesso, a gente não vive só no excesso de coisas. Automaticamente o excesso vem de compromissos também, marcar coisas que não é importante, aí acaba atrapalhando a sua vida de crescer, de fazer o que realmente é importante para você, que vai fazer diferença na sua vida. Então, reavaliar o que realmente importa, reduzir os excessos, evitar comparações nas redes sociais, isso é muito importante, porque a comparação é que faz com que a pessoa sempre esteja consumindo o que não precisa. Priorize experiências ao invés de coisas. Então, experiências faz a gente muito mais feliz do que comprar bens materiais.
Então, como vai sobrar mais tempo, vai sobrar mais dinheiro, você pode priorizar a experiência, passar um final de semana viajando ou sair para um parque com a família, para uma praia. Não precisa gastar muito. Eu, por exemplo, estou aqui hoje com a minha família na praia. Eu sempre gosto de vir quando eu folgo no domingo. Eu venho e eu não gasto muito. Eu trago o meu cule, trago minhas coisas de casa, eu gasto um pouco só comprando alguma coisa para minha filha que eu não trouxe. Então ela, quando quer um pastel, um açaí, aí eu pago, mas geralmente eu trago os lanchinhos dela, suco, água, tudo de casa. Então não gasto muito. A gente, para se divertir, a gente não precisa gastar muito. Precisa ter inteligência e saber que pode sair, pode se divertir sem precisar gastar muito. Então pode levar a criança em uma pracinha, em um parque, sem precisar gastar muito, porque muitas pessoas acham que para sair com a criança eu preciso gastar muito. Não precisa, porque eu saio direto com a minha filha e a gente gasta, mas não tanto, né? Dá prioridade em comprar alguma coisinha que ela quer, um lanche, alguma coisa, mas quando eu posso levar igual na praia, eu já trago, né? Eu trago o meu cule, trago bebidas como suco, água, essas coisas para não precisar trazer. Trago também umas bolachinhas, uns salgadinhos para ela. E aqui a gente só pega um pastel, açaí, essas coisas que não dá para trazer. Então, acaba que a gente gasta pouco mesmo. E ela se diverte aí o dia inteiro e no final da tarde tá feliz, vai para casa. E isso cria memórias sem precisar gastar muito e a gente está aproveitando a vida. Então é sobre isso, aproveitar, ter mais experiências, dar preferência a experiências do que coisas materiais. Criar uma rotina mais leve e consciente também, isso faz toda a diferença, porque tem uma rotina, então pode até anotar à noite o que você vai fazer no dia seguinte, isso ajuda muito. Então, amanhã eu vou fazer uma caminhada quando eu acordar, depois vou chegar, vou tomar um banho, vou trabalhar. Quando eu voltar do trabalho eu vou brincar com meu filho, ou vou fazer, sabe, uma comida, alguma coisa assim, já deixar a rotina ali separadinha para o dia seguinte, que isso ajuda muito. Então, simplificar mesmo a vida em todas as áreas da vida. Isso vai te dar mais clareza e você vai ter mais organização no seu tempo. Então vai ajudar bastante, isso me ajuda muito. Então eu tenho a minha rotina ali sempre organizadinha e aí eu consigo fazer tudo que eu quero no dia seguinte, porque eu já amanheço com tudo na minha mente, né, do que eu vou fazer. Tá? Então, pequenas mudanças já faz uma grande diferença. E no fim das contas, uma vida simples não é sobre ter menos, é sobre viver melhor. A gente acaba que reduz as coisas que não tem necessidade e a gente vai ter uma vida melhor, porque vai ter mais tempo livre para fazer o que realmente a gente precisa fazer e vai ter mais dinheiro também para fazer o que realmente é importante. Porque quando a gente vive uma vida de consumo, a gente vive achando que é só coisas materiais. E aí não tem tempo para sair com o filho, não tem tempo para aproveitar a vida, não tem tempo para nada. Como eu já falei aqui antes, eu estava vivendo assim no piloto automático, achando que a vida era só trabalhar e ter mais coisas. E até que eu caí na real que eu percebi que não, que eu precisava ter mais tempo para sair com a minha filha, para aproveitar mais a minha vida e cuidar de mim, da minha saúde. Então isso melhorou muito a minha vida quando eu simplifiquei. E aí na minha casa eu tirei excessos, coisas que não usava, doei. Minha casa ficou muito melhor para limpar, para organizar, porque aí eu simplifiquei em todas as áreas, né? Então, na minha rotina, compromissos também, hoje eu só aceito compromisso se eu ver que vai fazer alguma diferença na minha vida. Se for algo que não vai agregar em nada na minha vida, eu simplesmente falo não. Pode ser um curso, pode ser uma saída com amigos. Se eu ver que, por exemplo, não vai agregar muito no que eu quero, na verdade, porque assim, tem pessoas que saem comprando vários cursos. Também o excesso de informação de cursos
tem que prestar atenção, porque antes eu era assim, eu comprava um monte de cursos, mas que não agregava no que eu quero. Por exemplo, você quer se especializar em uma área, mas você fica comprando curso de outra área, o que vai fazer diferença ali no que você quer se especializar? Não vai muito. Então é o que? Dizer não para aqueles cursos também que não vai te levar para onde você quer chegar. Ah, isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala em simplificar a vida, é simplificar em todas as áreas, em todos os sentidos. E isso faz toda a diferença. As crianças não tem jeito, né? A mãe vem com a criança pra praia, a minha, graças a Deus, já tem 4 anos, já dá menos trabalho, mas quando era pequena era assim também, ficava correndo o tempo inteiro atrás. Mas é isso, né? Ser mãe é isso, tem que correr atrás e para sair tem que ter disposição. Mas é assim, então simplificar a vida é trocar o excesso por significado e trocar a correria por presença e consumo por propósito. Então a gente acaba trocando o consumo por um propósito, e isso que faz a gente viver mais feliz, porque a gente entende que a gente agora tem um propósito, tá? Então, para cada coisa que a gente vai fazer, a gente sabe que é com propósito e não simplesmente vivendo no automático e fazendo o que as pessoas acham que é bom pra gente. Aí a gente começa a selecionar tudo, compromissos, coisas que a gente vai comprar, pessoas, simplifica tudo. Redes sociais, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar. Então acaba que a vida fica muito mais leve. Então, se você gostou desse assunto, deixa o seu like, tá? E se inscreve aí para você não perder o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.